YouTube! Bem, eu tava jogando Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados e eu percebi que eu jogo mais com Jabu de unicórnio do que eu deveria. E assim eu percebi o quanto Sanseiya realmente tem algum problema com seus personagens secundários. Tipo, tem 10 santos de bronze que deveriam ser os, abre aspas, protagonistas, mas só tipo, 5 importam e o resto é tudo jogado pra escanteio. E tipo, nem esses 5 fazem direito porque é só o Seiya, Shiryu, Ikki, de vez em quando o Yoga. Mas enfim, vou falar das falhas que cada santo de bronze dos 5 descartados sofre. Bem, o Ban é literalmente o santo com menos destaque de toda a obra. Sério, mangá, anime, você pode falar, o Ban não tem nenhum destaque. Ele só tem 2, e eu repito, 2 falas, sendo uma o nome do ataque, que se chama Lionette Bomber, e o outro sendo ele literalmente fazendo piada com o fato de que ele nunca falou nada no mangá. E, enfim, a luta dele, tipo, nem mostra no mangá, ela é exclusiva do anime, a luta dele contra o Jabu. Inclusive, o anime faz um trabalho muito melhor que o mangá quando o assunto é personagens secundários, mas o anime não é perfeito, eu estou ciente disso, mas vamos dar crédito onde o crédito é merecido. Mas, enfim, o problema principal do Ban é que ele não aparece e ele é o que o Maurício de Souza acha que o Chaveco é. No mangá, Nath só tem 2 papéis. O primeiro é ficar narrando as lutas na Guerra Galáctica de fundo, enquanto a luta dele não começa. E o segundo papel é apanhar pro Ikki. Ele é tão irrelevante quanto o Ban de Leão Menor, mas no mangá ele pelo menos tem o mínimo de fala, já que ele fica comentando as lutas. Mas enfim, o Ikki aparece no torneio e quando ele aparece, ele é dito que ele derrota o Nath em 2 segundos de luta com o golpe fantasma de Fênix. E tipo, depois da luta o Nath só some. Ele é tão personagem de fundo quanto o Ban depois da luta contra o Ikki. Mas pelo menos no Sansei Awakening ele é um dos personagens iniciais que você usa, então pelo menos dão isso pra ele. Bem, o Gek de Ursa Menor, ele é o Nath, só que sem as falas entre as lutas, porque a luta dele contra o C é a primeira. Mas até que tem um destaque a luta dele, e tem uma tensão legal na luta. E na coletânea que eu tenho, chega até a ter páginas coloridas. E ele é um dos 3 santos de bronze que não é um dos protagonistas, que tem uma luta minimamente relevante. E vocês estão percebendo que o padrão é que, tipo, nenhum dos personagens secundários nessa obra ganha destaque, né? Um dos 3 personagens que possuem alguma luta significativa, pena que diferente da luta do Gek contra o Seiya, ele é surrado pelo Yoga. E ele é mais um alívio cômico do que qualquer coisa, mas pelo menos a luta dele serviu pra mostrar as habilidades do Yoga, mesmo que a luta do Yoga contra o Cisne Negro e a luta do Yoga contra o Camus tenham feito um trabalho muito melhor nesse departamento. O Jabu, ele é de longe o secundário com o maior destaque da obra e ele é um dos personagens favoritos dos fãs. Tanto que ele foi incluído como DLC em um jogo porque os fãs encheram o saco dos desenvolvedores para colocarem o Jabu no jogo. Mas enfim, na obra o Jabu é inicialmente apresentado como um rival ao Seiya. E por que isso? Simples, o Kurumada disse numa entrevista que ele pensou em fazer o Jabu um dos protagonistas inicialmente, mas ele acabou mudando de ideia porque o Jabu era muito parecido com o Seiya, tanto na aparência quanto na personalidade. Mas enfim, eu já falei da luta dele contra o Ban, na parte da luta do Ban. E apesar do anime, o Jabu ter alguma dificuldade na luta, no mangá, eles falam explicitamente que o Jabu ganhou sem nem se esforçar, de tão fácil que a luta foi. O Ban não consegue um dia de descanso. Mas enfim, todo o desenvolvimento que o Jabu tinha tido até agora foi pro ralo quando ele foi lutar contra o Shun. E eu sou um defensor que o Jabu venceria essa luta contra o Shun. E por quê? Simples, o Jabu era mais rápido que o Shun, consequentemente mais rápido que as correntes dele. E você até poderia usar o argumento de que as correntes do Shun se adaptariam à velocidade do Jabu,
Mas é aí que você se engana, porque o Jabu tem algo chamado telecinese, que aparentemente todo mundo esquece que ele tem, e nem fudendo que as correntes do Shun conseguiriam se adaptar à telecinese. Mas enfim, a luta é interrompida pelo Ikki, adivinha? O Jabu, que já tava todo fudido, inventa de lutar com o Ikki, e ele perdeu no primeiro soco, mas pelo menos ele durou mais que o Nachi quando o assunto é lutar contra o Ikki, mas enfim. O Jabu aparece aqui e ali no anime e mangá de vez em quando, mas igual a maioria dos outros Santos de Bronze, ele só desaparece depois da Guerra Galáctica. Agora eu vou falar dos jogos da franquia, e eu só vou falar dos mais populares, ou seja, dos jogos de PS2 em diante. Enfim, no jogo The Sanctuary de PS2, nenhum dos Cavaleiros de Bronze citados anteriormente está nesse jogo, mas por algum motivo o Michi de Lagarto e a porra dos Cavaleiros de Aço, os Cavaleiros de Aço estão nesse jogo. Pra você ter uma ideia, os Cavaleiros de Aço, eles são personagens fillers exclusivos do anime e que eles só desaparecem depois do arco dos Cavaleiros de Prata. Eles estão no jogo e nenhum personagem secundário tá. Sério, o que a Toei tem contra os Santos de Bronze de CDZ? Agora, o The Hades de PS2. É a mesma coisa do The Sanctuary, nenhum personagem de bronze secundário tá presente. Mas pelo menos eles não colocaram nenhum personagem aleatório. Apesar de ter uma porrada de personagem com 2 ou mais versões. Sério, o Seiya, ele tem 3 versões diferentes e o moveset não muda entre elas. Eu sei, o Seiya de Sagitário tem alguns golpes diferentes, mas qual é? O Seiya de Sagitário, ele tá em todo jogo. Mas e daí, se eles conseguissem cortar espaço, tipo, os Santos de Bronze... Os Santos de Bronze não, os Santos de Ouro com a... que da hora que eles estavam servindo o Hades, ao invés deles serem personagens diferentes, eles podiam ser, sabe, uma skin. Mas eles salvaram espaço pros... Daí isso salvaria espaço pros outros personagens. Enfim, Sanctuary Battle de PS3. Esse é o jogo em que o Jabu foi adicionado por DLC por causa dos fãs enchendo o saco dos desenvolvedores pra colocar ele no jogo. E o que é um começo para os personagens secundários da franquia, considerando que esse é o primeiro jogo famoso que o Jabu apareceu. Agora, em Bravos Soldados e Alma dos Soldados, que são literalmente o mesmo jogo, e ninguém me convence do contrário, o Jabu e o Ichi estão nele. O Ichi fez uma estreia nesse jogo, foi a primeira vez que o Ichi apareceu, mas o Jabu, eles acham que me enganam, né? Mas não, eu tô ciente de que vocês usaram os mesmos golpes do Sanctuary Battle no modelo novo do Jabu. Vocês acham que eu sou trouxa de hippies? Mas tudo bem, vocês deram golpes novos pro Jabu, então eu não posso reclamar muito. O Sansei Awakening tem todos os secundários da franquia, mas também quem não tá no Awakening. Mas enfim, uns são melhores, outros nem tanto, mas eu não vou me estender porque eu mal jogo Awakening por razões de... meu celular não aguenta esse jogo. Já o Sansei Legends of Justice é a mesma coisa da Awakening. Tá todo mundo nesse jogo e, igual ao Awakening, alguns são melhores do que outros, mas no geral é todo mundo irrelevante no cenário profissional, entre muitas aspas, profissional da franquia, a não ser que você tenha uma equipe muito específica. E, bem, eu não critiquei tanto os personagens, mas no mangá e série, eu falei bastante da falta de destaque que o Kurumada decidiu dar pra eles. E nem era algo muito difícil. Hajime no Ippo, que saiu um pouco antes de Sanseiya, fazia um trabalho maravilhoso com os personagens secundários. Tanto que, pelo menos pra mim, esse é um dos pontos mais fortes de Hajime no Ippo. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Curta, compartilha, se inscreva para dar uma força pro canal. Eu sou o Matheus, do canal Matheusuka. Até o próximo vídeo e falou!